ele surgiu sem anúncio, atravessando o espaço profundo com um silêncio que não apenas impressiona, mas também desorienta. A chegada desse novo corpo celeste, denominado 3I Atlas, marca um momento de inflexão no modo como a humanidade compreende o espaço interestelar. Ao contrário de eventos astronômicos previsíveis e repetitivos, esse visitante apresenta características que escapam à categorização tradicional. Trata-se do terceiro objeto conhecido vindo de fora do nosso sistema solar, sucedendo Oumuamua e Borisov, mas com atributos que impõem uma reavaliação completa dos parâmetros estabelecidos na astrofísica contemporânea. Seu brilho incomum, trajetória inesperada e tamanho estimado superior aos anteriores levantam uma série de hipóteses que oscilam entre explicações naturais e possibilidades de origem artificial. O surgimento repentino de 3I Atlas aponta para deficiências nos nossos sistemas de detecção. Se um objeto de tamanho potencialmente superior a 20 quilômetros pôde se aproximar sem ser notado até que já estivesse relativamente próximo, a implicação é direta. O monitoramento do espaço interestelar ainda é limitado, incompleto e vulnerável. Isso obriga a uma reflexão sobre a real extensão da nossa ignorância diante dos fenômenos cósmicos. A ideia de que esses objetos são raros pode estar baseada não em evidência empírica, mas em nossa limitação tecnológica. A partir desse reconhecimento, emerge a hipótese de que múltiplos visitantes interestelares tenham cruzado nossa vizinhança sem que tivéssemos capacidade de identificá-los. A suposta singularidade de eventos, como o de 3I Atlas, pode ser, na verdade, um reflexo da nossa cegueira prolongada. Ao revisitar os casos anteriores de objetos interestelares, nota-se uma linha de crescente complexidade. Oumuamua apresentou aceleração não gravitacional, sem exibir características de cometa, como cauda ou sublimação visível. Borisov, por sua vez, aproximou-se mais de um cometa clássico, porém com composição química que o afastava do padrão do sistema solar. Agora, 3I Atlas exacerba esse quadro. Brilho intenso, velocidade superior a 240 mil quilômetros por hora, rota que o levará a um sobrevoo próximo de Marte em outubro de 2025. Cada um desses aspectos adiciona um novo elemento de perplexidade ao fenômeno. O crescimento sucessivo da complexidade desses corpos parece sugerir mais que simples coincidência. Há um padrão se consolidando e este padrão exige interpretação. A comunidade científica divide-se entre prudência e ousadia. Parte dos astrônomos sustenta a necessidade de explicações naturais como ponto de partida. Refletem sobre a possibilidade de o brilho excessivo advir de uma superfície coberta por gelo altamente reflexivo, ou de a aceleração ser causada por sublimação de materiais voláteis. Apesar de inexistirem provas observacionais diretas, outra fração, mais minoritária porém vocal, propõe que esses objetos possam ter origem artificial. Entre os proponentes, destaca-se o astrofísico Avi Loeb, que defende a hipótese de sondas interestelares lançadas por civilizações há muito desaparecidas. A resistência a essa hipótese, contudo, não está fundada apenas em ausência de evidência empírica. Decorre, em parte, de um preconceito epistêmico arraigado, que marginaliza possibilidades não enquadráveis nas categorias vigentes. Se aceitarmos, mesmo que hipoteticamente, a possibilidade de uma origem artificial para objetos como 3I Atlas, somos forçados a confrontar implicações de amplitude civilizacional. Isso incluiria a existência de tecnologias capazes de sobreviver e operar por escalas temporais interestelares, navegando no vácuo por milênios ou até milhões de anos. Uma sonda com essas capacidades exigiria um nível de engenharia que ultrapassa não apenas nossa capacidade atual, mas a própria estrutura da nossa imaginação técnica. Enfrentar essa possibilidade implica reavaliar o lugar da humanidade no universo e reconhecer que talvez estejamos apenas começando a decifrar vestígios de inteligências extintas ou ainda ativas.
Não se trata de declarar a existência de vida extraterrestre como um fato, mas de abrir o campo conceitual para que essa possibilidade seja tratada com o mesmo rigor lógico atribuído a qualquer hipótese científica. A eventual confirmação de que 3I Atlas é um artefato artificial seria o evento mais disruptivo da história científica moderna. Nenhuma outra descoberta teria impacto comparável na estrutura do conhecimento humano. No entanto, mesmo que tal confirmação nunca ocorra, a mera possibilidade já modifica nossa postura epistêmica. Passamos a observar o universo com novos olhos, atentos não apenas aos corpos celestes tradicionais, mas também aos potenciais sinais de ação intencional. Essa mudança de perspectiva por si só é revolucionária. O cosmos deixa de ser um palco puramente naturalista e passa a ser visto como possível teatro de inteligências diversas, passadas ou futuras. No centro desse debate está a questão da aceleração não gravitacional. Se 3I Atlas demonstrar, por meio de observações precisas, uma aceleração incompatível com a ação exclusiva da gravidade e sem liberação de gases visíveis, então um novo paradigma terá que ser instaurado. A utilização do telescópio espacial James Webb, sugerida por Loeb, é uma iniciativa coerente com a gravidade do momento. A instrumentação moderna permite observar variações mínimas em movimento, espectros de emissão e características estruturais. A recusa em utilizar esses recursos por medo de cair no campo especulativo é uma renúncia ao próprio espírito científico, que deve perseguir hipóteses até onde as evidências permitirem. Há também um elemento histórico a ser considerado. A humanidade sempre oscilou entre o temor do isolamento cósmico e o medo do contato. A detecção de objetos como Oumuamua, Borisov e 3I Atlas reaviva essa ambiguidade. Estar sozinho no universo pode ser angustiante, mas a confirmação de que não estamos sozinhos pode ser ainda mais perturbadora. A chegada de corpos que não apenas cruzam o espaço interestelar, mas que também apresentam comportamentos não convencionais, obriga-nos a confrontar ambas as possibilidades. Neste cenário, o silêncio cósmico, outrora interpretado como ausência, passa a ser visto como um tipo de linguagem ainda indecifrada. Estamos, portanto, diante de um divisor de águas no pensamento astronômico. A observação de múltiplos objetos interestelares em um curto intervalo de tempo desafia a estatística tradicional. A hipótese de coincidência perde força à medida que o número de ocorrências aumenta. Isso nos conduz à inferência de que ou nossa capacidade de detecção evoluiu repentinamente, permitindo observar fenômenos antes invisíveis, ou que algo de fato se alterou na dinâmica galáctica. A movimentação de detritos interestelares pode ser fruto de perturbações gravitacionais distantes, colisões estelares, ou até mesmo da entrada do sistema solar em uma nova região densa do espaço. Em qualquer um desses cenários, a consequência é inequívoca. Estamos sendo expostos a realidades antes teoricamente possíveis, mas agora empiricamente observáveis. A perspectiva de que a galáxia possa estar repleta de objetos como 3I Atlas, circulando por milhões de anos entre sistemas estelares, obriga-nos a repensar o tempo cósmico. Cada um desses corpos pode carregar registros físicos de sua origem, composição, trajetória e até mesmo de possíveis intervenções artificiais. Ignorá-los ou tratá-los como meras curiosidades seria uma perda científica irrecuperável. A responsabilidade da humanidade, como civilização em estágio avançado de observação astronômica, é investigar com rigor, mas também com abertura epistemológica. O medo do ridículo não pode suplantar a busca pela verdade. Se você também se sente atraído por essa busca por conhecimento e pelo mistério do desconhecido, aproveite para curtir o vídeo, compartilhar com quem se interessa pelo cosmos e se inscrever no canal com o sino ativado. Há muito mais por vir, e você não vai querer perder nada. A função dos observatórios astronômicos modernos, como o ainda por inaugurar Vera Rubin no Chile, será fundamental na próxima etapa dessa investigação.
Com capacidade para varrer todo o céu a cada poucos dias, ele poderá identificar visitantes antes que estejam próximos demais, permitindo uma análise detalhada com antecedência suficiente. Isso mudará o paradigma atual de resposta reativa para uma postura proativa. A astronomia passará a ser não apenas observacional, mas também preditiva. Com isso, abre-se um novo campo para a astrobiologia, engenharia espacial e filosofia da ciência. A fronteira entre o natural e o artificial deixará de ser tão nítida. Esse processo transformador estende-se para além da ciência. Ele afeta diretamente as concepções humanas sobre existência, singularidade e propósito. A possível presença de artefatos não humanos atravessando nossa vizinhança cósmica obriga à revisão de crenças, cosmovisões e até mesmo estruturas religiosas. A ciência, nesse caso, torna-se uma via de mediação entre o mistério e a compreensão. Reafirma-se a ideia de que o universo é não apenas maior do que imaginávamos, mas também mais complexo e potencialmente intencional em suas manifestações. A análise de 3I Atlas e de seus predecessores precisa ser feita com a consciência de que estamos apenas no início de um processo de aprendizagem profunda. Como qualquer ciência nascente, a astrofísica interestelar ainda tateia no escuro, mas já vislumbra contornos que antes pareciam ficção. A responsabilidade dos cientistas, divulgadores e pensadores é manter viva essa chama, recusando o ceticismo improdutivo e abraçando uma curiosidade racional. Em cada um desses objetos que atravessa nosso campo gravitacional, há mais que rocha e gelo. Há pistas. E essas pistas, se decifradas com inteligência, poderão nos conduzir não apenas à compreensão do universo, mas também de nós mesmos como parte integrante dele. A crescente detecção de visitantes interestelares como Oumuamua, Borisov e agora 3I Atlas desafia não apenas os fundamentos da astronomia observacional, mas também a própria concepção de fronteiras cósmicas. O sistema solar, tradicionalmente visto como uma região relativamente isolada, começa a revelar-se como uma encruzilhada galáctica, atravessada por corpos cuja origem extrapola os limites gravitacionais do Sol. Tal transformação exige uma reestruturação da narrativa científica dominante. De um modelo fechado, onde os objetos relevantes estão contidos nas órbitas planetárias ou nas periferias conhecidas, passamos a uma perspectiva dinâmica e permeável, na qual fluxos intergalácticos e vestígios de outros sistemas se tornam presença ativa. Essa reconfiguração não é apenas teórica, ela tem consequências práticas imediatas, sobretudo para os sistemas de alerta precoce e protocolos de monitoramento de corpos celestes. A possibilidade de entrada súbita de objetos de grandes dimensões, com velocidade elevada e rota imprevisível, coloca em questão a eficiência dos mecanismos atuais de defesa planetária. Até agora, tais mecanismos estavam majoritariamente orientados para detectar asteroides e cometas locais, cujas órbitas eram relativamente previsíveis. Os corpos interestelares rompem essa lógica. Sua aparição não apenas surpreende os observadores, mas também os obriga a agir sob uma margem de tempo muito mais reduzida. Isso implica uma revisão profunda dos investimentos em observação astronômica e das prioridades em pesquisa espacial. A comunidade científica internacional, diante desses novos dados, inicia uma lenta transição do ceticismo automático para uma abordagem mais inquisitiva. A reticência em aceitar hipóteses de natureza artificial, embora compreensível sob a ótica do método científico tradicional, começa a ceder espaço à análise crítica mais abrangente. Esse deslocamento, no entanto, enfrenta obstáculos institucionais e culturais. Há um receio difuso de que a incorporação de hipóteses exóticas possa comprometer a credibilidade das disciplinas envolvidas. Mas a história da ciência mostra que o avanço exige justamente a disposição para confrontar o inesperado. A recusa prévia de certas possibilidades não protege a ciência. Ao contrário, a fragiliza epistemologicamente ao limitar o escopo da investigação.
O debate sobre a artificialidade ou não de 3i Atlas, por exemplo, revela o quanto estamos ainda condicionados por categorias herdadas de uma era anterior. A distinção entre natural e artificial pressupõe uma separação entre o humano e o não humano, entre tecnologia e natureza, que talvez não se aplique mais em um contexto cosmológico. Uma sonda alienígena, se confirmada, seria ao mesmo tempo um objeto natural em sua existência física e artificial em sua origem intencional. A dualidade perde sentido quando se amplia a escala de referência. Nesse sentido, a filosofia da ciência precisa acompanhar a astronomia na construção de novas categorias, que façam jus à complexidade do que agora é observado. A ideia de que civilizações extintas ou distantes tenham enviado sondas há milhões de anos, capazes de cruzar galáxias e resistir à entropia, encontra ressonância em modelos de engenharia hipotética já formulados. A noção de sondas von Neumann, por exemplo, prevê artefatos autorreplicantes que vagariam indefinidamente pelo universo, multiplicando-se e coletando informações. Embora ainda especulativas, essas ideias não são ilógicas. São projeções coerentes com a lógica da eficiência energética e da sobrevivência a longo prazo. Se uma civilização deseja maximizar a longevidade de sua presença no universo, artefatos interestelares são soluções plausíveis. A descoberta de um deles, mesmo não funcional, seria suficiente para redefinir os paradigmas científicos e filosóficos. Nesse novo cenário, a astrobiologia deixa de ser apenas o estudo das condições para a vida e torna-se também o campo de investigação de artefatos, sinais e estruturas não biológicas que possam ter origem inteligente. A disciplina se aproxima, portanto, da arqueologia cósmica, uma ciência do vestígio, da inferência e da leitura cuidadosa de fenômenos que escapam às regularidades conhecidas. 3i Atlas pode ser um objeto natural, sem dúvida, mas se sua trajetória, composição ou brilho apresentarem anomalias inexplicáveis dentro dos modelos correntes, o dever da ciência é investigar com seriedade todas as hipóteses, inclusive a menos provável. O que está em jogo não é apenas a explicação de um fenômeno, mas a abertura de uma nova ontologia do universo. É fundamental destacar que essa abertura teórica não deve ser confundida com a aceitação acrítica de qualquer hipótese extraordinária. A exigência de evidência rigorosa continua válida. A diferença está em não excluir previamente linhas de investigação por pressão cultural ou conveniência metodológica. A ciência amadurece quando reconhece seus limites e os expande, não quando os protege por inércia. O papel de observatórios como o James Webb, o Vera Rubin e futuros projetos espaciais será, portanto, decisivo. Eles representam a capacidade humana de olhar além do imediato, de projetar sua curiosidade a distâncias que antes pareciam inalcançáveis. O padrão emergente, a aparição de múltiplos objetos interestelares em um curto período, desafia modelos estatísticos que sempre assumiram esses eventos como raros. A repetição, ainda que discreta, impõe um novo modelo de distribuição. Talvez o universo esteja repleto de viajantes silenciosos, cruzando os espaços entre sistemas estelares como resíduos de colisões, fragmentos de mundos antigos ou tecnologias esquecidas. A multiplicação de avistamentos, combinada com o avanço das capacidades instrumentais, criará inevitavelmente uma nova cartografia cósmica. De um mapa centrado em estrelas e planetas, passaremos para um universo povoado por corpos errantes, mensageiros mudos de processos que mal começamos a compreender. Essa reformulação da cartografia astronômica também impactará o imaginário coletivo. A narrativa de um universo estático e previsível cede lugar a uma visão de fluxo e impermanência. Os corpos celestes não são mais apenas pontos fixos em órbitas calculáveis, mas atores de trajetórias complexas, moldadas por forças distantes e possivelmente por intenções desconhecidas. A ideia de um universo vivo, não no sentido biológico, mas em sua constante transformação,
começa a ganhar legitimidade. Os dados não mentem. Algo está mudando. E o papel da humanidade é registrar, compreender e responder com inteligência. Parte dessa resposta passa pela democratização do conhecimento astronômico. O público precisa ser envolvido nesse processo, não como espectador passivo, mas como participante de uma nova era de descobertas. Isso exige comunicação clara, acessível, mas rigorosa. A narrativa não deve se render à espetacularização barata nem à tecnofobia. É possível apresentar os fenômenos com sobriedade e fascínio, convidando à reflexão e ao engajamento. A presença de corpos como 3I Atlas não é apenas um tema científico, é uma provocação existencial. Interpela-nos como espécie, como cultura e como civilização. As agências espaciais, universidades e centros de pesquisa enfrentam agora o desafio de alinhar suas agendas ao novo paradigma. Isso implica direcionar recursos para o estudo sistemático de objetos interestelares, desenvolver protocolos de resposta a detecções anômalas e, sobretudo, criar uma cultura científica que aceite a incerteza como parte do processo. A verdade, quando se trata do cosmos, raramente é simples, e as maiores descobertas muitas vezes emergem de anomalias, de desvios e de eventos que inicialmente parecem irrelevantes ou incompreensíveis. A presença de 3I Atlas, mesmo que efêmera, cumpre essa função de catalisador epistemológico. Obriga-nos a confrontar os limites do que sabíamos e a reavaliar o que consideramos possível. A ciência, quando realmente engajada com o desconhecido, é uma forma de coragem, e é essa coragem que agora se faz necessária. Os dados preliminares indicam que o objeto seguirá sua trajetória e logo desaparecerá no fundo escuro do universo, mas sua passagem deixará um rastro, não físico, mas intelectual. Um rastro que, se bem interpretado, poderá inaugurar uma nova fase da exploração cósmica. Enquanto isso, os telescópios continuam a varrer os céus e os cientistas ajustam suas ferramentas e teorias. A incerteza não é mais vista como fraqueza, mas como sinal de que estamos tocando os limites do conhecimento. E é nesses limites que se encontram as sementes da verdadeira descoberta. 3I Atlas é, nesse sentido, um marco. Não tanto pelo que é, mas pelo que revela. A vastidão do que ainda ignoramos e a urgência de aprender. Talvez estejamos no início de um novo ciclo, em que a humanidade finalmente compreende que sua solidão nunca foi garantida e que o silêncio do cosmos pode conter mais significados do que imaginávamos. E já que você chegou até aqui com essa mesma sede de entender o que está além, que tal deixar um comentário com sua teoria sobre o que pode ser o 3I Atlas? Será natural? Artificial? Ou algo que nem conseguimos ainda conceber? Escreve aí. Vamos continuar essa conversa juntos. À medida que nos aprofundamos na análise de 3I Atlas, torna-se inevitável reconhecer que sua aparição marca mais do que um evento singular. Trata-se de uma evidência tangível de uma mudança de paradigma em nossa compreensão do cosmos. A ciência, tradicionalmente orientada pela observação de padrões repetitivos e pela busca de leis universais, vê-se agora confrontada com fenômenos cuja singularidade não pode ser ignorada. O aparecimento de corpos interestelares em sequência, com características que desafiam os modelos tradicionais, desestabiliza o pressuposto de regularidade que sustentava parte da cosmologia observacional moderna. O modelo científico dominante, que busca estabilidade e previsibilidade, encontra-se em tensão com a natureza cada vez mais anômala dos objetos observados. Se anteriormente os eventos cósmicos podiam ser classificados com razoável segurança como asteroides, cometas ou planetas, hoje deparamos com corpos cuja trajetória, composição e comportamento não se enquadram em categorias conhecidas. A tendência inicial de tentar forçar tais fenômenos em moldes pré-existentes já se mostra insuficiente. A emergência de 3I Atlas exige a formulação de novas categorias, não como um exercício semântico,
mas como uma resposta necessária a um fenômeno empírico concreto. Esse processo não é inédito na história da ciência. Em diversos momentos, a observação de fenômenos inexplicáveis levou à reestruturação de paradigmas inteiros. No caso atual, estamos diante de um fenômeno que exige uma síntese entre diversas disciplinas: astronomia, astrofísica, astrobiologia, engenharia aeroespacial e filosofia da ciência. A interdisciplinaridade não é uma opção, mas uma exigência metodológica. Nenhuma dessas disciplinas, isoladamente, possui os instrumentos teóricos e conceituais suficientes para lidar com a totalidade da questão. Somente por meio da articulação entre elas será possível construir uma abordagem que esteja à altura da complexidade envolvida. A consideração da artificialidade como hipótese não se trata de uma rendição à ficção científica ou ao misticismo. Trata-se, ao contrário, de um exercício legítimo de inferência racional diante de dados empíricos incomuns. Se um objeto se move de maneira não compatível com a gravidade e não apresenta sinais de sublimação ou liberação de gases, a hipótese de propulsão artificial não é absurda, é lógica. O método científico exige, por definição, que todas as hipóteses compatíveis com os dados sejam consideradas. O que a ciência não pode fazer é rejeitar uma hipótese válida apenas porque ela implica consequências desconfortáveis. Neste ponto, é pertinente retomar o papel do telescópio espacial James Webb. Com sua sensibilidade inédita no espectro infravermelho, ele pode identificar variações sutis na trajetória de corpos distantes, medir emissões térmicas que escapam aos telescópios tradicionais e fornecer espectros de composição com precisão inédita. Esses dados permitirão não apenas determinar a estrutura e a composição de 3I Atlas, mas também inferir se há alguma forma de atividade não explicável por processos naturais conhecidos. A análise desses dados exigirá uma neutralidade epistemológica rigorosa, nem credulidade diante do extraordinário, nem ceticismo dogmático que se refugia na ignorância como defesa. Outro aspecto relevante diz respeito à origem do objeto. Sua trajetória indica uma possível proveniência da região central da galáxia, uma área sabidamente caracterizada por atividade energética intensa, elevada densidade estelar e dinâmicas gravitacionais complexas. Essa origem, caso confirmada, abriria uma série de questões adicionais. A possibilidade de que objetos interestelares sejam ejetados de regiões centrais por interações com buracos negros ou por explosões estelares massivas é discutida há décadas, mas carecia de confirmação observacional. 3I Atlas poderia ser uma das primeiras evidências empíricas nesse sentido. Por outro lado, essa mesma origem aumenta a plausibilidade de que ele tenha cruzado regiões com alta densidade tecnológica, o que fortalece a hipótese artificial. Ainda no campo das inferências, cabe questionar a razão pela qual tais objetos têm sido detectados apenas nos últimos anos. Uma explicação plausível reside na evolução dos instrumentos de detecção, que se tornaram mais sensíveis, rápidos e abrangentes. No entanto, essa explicação, embora parcialmente válida, não esgota a questão. A coincidência temporal entre o aprimoramento tecnológico e a chegada sucessiva de objetos interestelares é, no mínimo, provocadora. Isso nos leva a considerar a hipótese de que houve, de fato, uma alteração nas dinâmicas galácticas, interações gravitacionais em larga escala, como colisões entre galáxias ou migração de sistemas solares para regiões mais densas, podem ter alterado os fluxos de matéria entre os sistemas. A Terra pode estar apenas agora entrando em uma zona do espaço onde esses corpos são mais comuns. A noção de que o espaço interestelar é povoado por milhares, talvez milhões, de objetos errantes ganha força. Isso implica a necessidade de uma nova taxonomia celeste. Assim como classificamos estrelas, planetas e cometas com base em critérios específicos, será necessário desenvolver uma tipologia para os corpos interestelares. Tal classificação deve considerar não apenas sua composição e trajetória,
mas também comportamentos anômalos, assinatura espectral incomum, presença de componentes estruturais e, eventualmente, indícios de origem artificial. A ausência de uma taxonomia adequada compromete a análise científica, pois obriga os pesquisadores a recorrerem a categorias imprecisas ou inadequadas para descrever fenômenos inéditos. A implicação mais profunda dessa mudança reside na maneira como concebemos o lugar da Terra no cosmos. A velha imagem de um planeta isolado, orbitando uma estrela comum em um canto irrelevante da galáxia, começa a se desintegrar. Se estamos sendo atravessados por objetos que vêm de regiões remotas, então fazemos parte de uma rede cósmica mais ampla, interligada por trajetórias que não respeitam fronteiras estelares. Isso altera não apenas a cosmologia, mas também a antropologia filosófica. A humanidade, antes vista como observadora distante do universo, torna-se agente e paciente de interações cósmicas. Estamos inseridos em uma ecologia galáctica ainda incompreendida. Esse redesenho conceitual também afeta as políticas espaciais. A exploração do espaço precisa deixar de ser uma corrida por recursos ou prestígio nacional e tornar-se uma empreitada epistemológica conjunta. O estudo de objetos como 3I e Atlas exige colaboração internacional, compartilhamento de dados em tempo real, padronização de protocolos e financiamento contínuo. Nenhum país, isoladamente, tem a capacidade técnica e científica de conduzir essa investigação em toda a sua complexidade. A ciência, nesse contexto, torna-se um esforço coletivo da espécie, uma expressão de sua curiosidade e inteligência compartilhada. No plano filosófico, o surgimento de objetos como 3I Atlas exige uma revisão das categorias tradicionais de tempo e existência. Um corpo que viaja por milhões de anos antes de cruzar nosso sistema solar obriga-nos a pensar em escalas que transcendem a história humana, a evolução biológica e até mesmo a longevidade planetária. A ideia de que um objeto pode conter vestígios de civilizações extintas ou de processos naturais que antecedem a formação da Terra muda completamente a noção de presente. O agora, nesse contexto, é apenas uma interseção fugaz entre múltiplos fluxos temporais, de escalas incompatíveis. Se há algo que esses objetos nos ensinam, é que o universo é estruturalmente diferente do que supunhamos. Não se trata apenas de mais vasto, mas de mais dinâmico, mais interligado, mais imprevisível. A tentativa de reduzir todos os fenômenos a leis fixas e estáticas revela-se, nesse contexto, uma ilusão reconfortante, mas epistemologicamente insustentável. O cosmos está em movimento contínuo, e nossa posição dentro dele é mais precária e, ao mesmo tempo, mais privilegiada do que jamais imaginamos. O privilégio não está na centralidade, mas na consciência. Podemos não estar no centro do universo, mas temos a capacidade de compreendê-lo, ou ao menos de tentar. Esse movimento de compreensão, contudo, exige que abandonemos certezas fáceis. O mundo acadêmico, muitas vezes estruturado em torno da manutenção de consensos, precisa aprender a operar em regimes de incerteza. O verdadeiro cientista é aquele que se sente confortável diante do desconhecido, não porque o domina, mas porque reconhece sua presença legítima no horizonte da investigação. Objetos como 3I Atlas são convites à humildade epistêmica. São lembretes de que o universo não se ajusta às nossas teorias, mas que nossas teorias devem se ajustar ao universo. E se você também percebe que há muito mais lá fora do que jamais nos contaram, que tal se inscrever agora mesmo e ativar o sino de notificações? Vamos explorar juntos tudo o que ainda está por vir, porque o próximo visitante pode estar mais perto do que imaginamos.